Olá, queridos, graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Que saudade de estar junto com vocês, mas eu creio que esse tempo, queridos, assim como nós já passamos por uma fase assim o ano passado e as coisas foram se ajeitando, né? Eu creio que essa nova onda que surgiu, que está tentando nos afastar novamente, ela já está caindo por terra, em nome de Jesus, amém? Nós cremos no nome poderoso de Jesus, sabemos que o nome de Jesus está acima de todo nome, está acima de qualquer enfermidade, de qualquer doença, e nós já temos experimentado, né, de grandes milagres, de boas notícias, graças a Deus por isso. E nessa noite não vai ser diferente como tem sido já a nossa super quinta, né? Não presencial como de costume, mas de uma forma online. Mas mesmo assim, queridos, a palavra, ela continua funcionando na nossa vida, independente se é presencial ou se é online. A unção do Senhor continua operando em nós. A palavra dele não muda, queridos, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela vai ser para sempre a mesma palavra, ela não muda. A eficácia dela, queridos, aonde você estiver, se você crê no poder dessa palavra, ela vai fazer, ela vai operar grandes coisas e grandes milagres, amém? E eu quero compartilhar com vocês nessa noite um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós vamos falar um pouco sobre alicerces e sobre os solos. Alicerce, queridos, eu peguei uma definição sobre alicerce. Significa aquilo que fundamenta e sustenta, uma base, um apoio. Base de parede que sustenta em solo aprofundado. Base sobre a qual se constrói um muro, uma casa ou um edifício. E sobre a definição de alicerce, o que mais me chamou a atenção foi sobre essa definição, base de parede que assenta em solo aprofundado. Sabe, queridos, nós vamos ler, eu te convido a você abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Vamos abrir lá, Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 43. Perdão, a partir do verso 46. Diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu estou lendo na versão King James, tá? Versículo 48. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou, e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Sabe, queridos, a parte mais importante de um fundamento, a parte mais importante para que uma casa ou um prédio seja construído, a parte mais importante é o seu alicerce. Se o alicerce ele for bem feito, bem edificado, quanto mais profundo aquele alicerce for feito, mais firme aquela casa ou aquele edifício vai ser. Sabe, queridos, em momentos como esse, que a gente tem vivenciado de tantas coisas, tantas notícias que chegam, tantas situações que batem à nossa porta. Onde será que o nosso alicerce, queridos, está sendo fundamentado? Eu sei que na minha vida, na sua vida, o nosso alicerce tem sido Jesus. Ele tem sido a nossa rocha, a nossa base bem firme, queridos, para que a nossa construção ela não caia.
Sabe, os ventos podem vir, as situações podem chegar, mas elas não vão nos destruir. Sabe, pode balançar a nossa casa, pode balançar o edifício, mas sabe, queridos, essas circunstâncias não vão nos parar, não vão nos destruir. Se a gente considera o que a palavra de Deus fala a nosso respeito, se a gente cumpre o que a palavra diz, queridos, se a gente obedece ao que ela fala, a gente vai se assemelhar a esse homem que construiu sua casa sobre a rocha, amém? Então a parte mais importante de uma casa é o seu alicerce, é a sua base. E o nosso alicerce, queridos, tem que estar firmado na palavra de Deus. Ela é a nossa rocha, amém? Nós temos que estar firmados nas promessas do Senhor para a nossa vida. Aquilo que Ele determinou, queridos, aquilo que o Senhor falou que aconteceria na nossa vida, os planos dEle não mudou. Os tempos podem mudar, situações podem vir e a gente pensar, poxa, aquilo não vai mais acontecer. Né? Os tempos mudaram, as circunstâncias estão querendo me engolir, as coisas estão acontecendo, parece que a palavra não está fazendo mais efeito na minha vida. Sabe, queridos, o diabo, ele é perito em lançar as suas setas para nos fazer pensar que os planos de Deus mudou acerca da nossa vida ou que Deus não nos ama. Mas, queridos, a última coisa que nós devemos pensar é que Deus não nos ama ou duvidar no nosso coração acerca das coisas que Deus falou ao nosso respeito ou das coisas que Deus pensa ao nosso respeito. Queridos, os planos dele não mudou, a palavra dele não mudou. Vai acontecer aquilo que ele determinou para você. Se você obedecer o que a palavra de Deus diz, se você confiar no nome poderoso de Jesus, essa palavra ela vai fazer o efeito que ela precisa fazer na sua vida, amém? E eu estava lendo e falando um pouco também sobre, fazendo uma ponte, né, sobre a questão dos alicerces, sobre a gente estar bem fundamentado. Vou puxar um gancho agora sobre a questão dos solos, né? A palavra chega no nosso coração, queridos, e qual é o efeito que ela tem tido dentro de nós? Que tipo de solo nós temos sido para a palavra de Deus quando ela chega ao nosso coração? A gente tem colocado ela em prática, a gente tem confessado essa palavra da forma como ela é para ela ser confessada, a gente tem dado o crédito necessário que essa palavra precisa. Queridos, nós precisamos acreditar mais no Deus que nós temos, nós precisamos acreditar mais no Pai que nós temos, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo agora, lá em Lucas 8. Lucas, vai um pouquinho mais para frente aí, no capítulo 8. Eu vou ler a partir do verso 4 rapidamente com vocês. Diz assim: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita. E produziu uma grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído essa parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 9 diz: Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: A vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não compreenda. Eis, portanto, o esclarecimento dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos.
Sabe, queridos, eu vou parar por aqui um pouquinho, falar sobre essa primeira semente que caiu à beira do caminho, né? Quantas vezes, queridos, nós ouvimos a palavra e o diabo imediatamente vem com suas mentiras e tenta roubar essa palavra que foi semeada dentro de nós. Sabe, queridos, temos que ter cuidado com aquilo que nós temos deixado cair no nosso coração, ou aquilo que nós temos deixado ocupar a nossa mente. A palavra de Deus diz que aquilo que for bom, aquilo que for verdadeiro, é isso que nós devemos pensar. Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Deus. Não que nós devemos ignorar e sermos cegos, né? E fingir que nada está acontecendo. Não é isso. Nós estamos considerando, nós estamos vendo o que está acontecendo, mas nós vamos de fato, queridos, considerar aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. O que a palavra me aconselha a fazer, mediante daquela situação que está se levantando sobre a minha vida. E nós temos que ter cuidado, queridos, para que o diabo não roube, ou as situações que sobrevenham a nós roubem a palavra que tem sido semeada no nosso coração. Que tipo de solo nós temos sido para a palavra de Deus? Será que essa palavra ela tem de fato caído no nosso coração a gente tem feito algo com essa palavra? A gente tem tido atitudes coerentes com aquilo que nós temos recebido da palavra? Nós temos agido coerentes a essa palavra? Aquilo que a palavra nos instrui a fazer, a declarar, aquilo que sai da nossa boca, queridos, tem poder. Aquilo que nós confessamos, aquilo que nós oramos, tem grande poder, queridos. Se nós considerarmos isso, sobre esse poder que a palavra tem sobre as situações, nós vamos ser considerados como a terra boa, que nós vamos chegar lá já. Nós vamos ler sobre a boa terra, amém? Continuando aqui, no verso 13. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que receberam a palavra com alegria, assim que ouvem, contudo não produz raiz. Caem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caem em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra e entesouram, e com perseverança frutificam. Sabe, queridos, é bem interessante esse versículo 15, que fala sobre a boa terra, sobre o bom solo do nosso coração. E fala que aqueles que ouvem com sinceridade, aqueles que guardam essa palavra com perseverança, frutificam, vão gerar frutos. Eu até cheguei a anotar aqui sobre essa boa terra, né? Sobre essa boa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, o bom solo é aqueles que recebem a palavra, é aqueles que compreendem a palavra e aqueles que vão frutificar, aqueles que vão gerar grandes frutos com a instrução que o Senhor tem dado, amém? São 3 estágios obrigatórios para sermos contados como boa terra. Aleluia! Como é bom, né, queridos? A gente poder usufruir de todos os benefícios que a palavra, com todas essas ferramentas que a palavra nos dá, para que a gente tenha um bom futuro, para que a gente confesse essa palavra e gere grandes frutos. Eu anotei uma frase aqui do irmão Reagan, bem interessante, que ele diz: você precisa pensar certo para crer certo e então confessar certo. Então, se a gente pensar certo, a gente vai crer da forma correta e a gente vai confessar da forma correta as coisas. Então, queridos, essa palavra que Deus tem falado comigo acerca de alicerce, acerca da gente estar bem fundamentado para que quando a tempestade chegar, a gente pode até balançar, mas a gente vai estar numa rocha bem firme. Então, a gente considerar aquilo que a palavra diz
e a gente ter o solo do nosso coração, queridos, bem cuidado, e não deixar situações e o diabo roubar a palavra de dentro de nós, e não deixar o diabo usar muitas vezes a nossa boca para murmurar ou para não sermos agradecidos. Eu sei que muitas vezes as situações vêm e é muito mais fácil, queridos, a gente falar o contrário, ou a gente murmurar, ou a gente ficar insatisfeito com as coisas. Mas Deus é bom, Deus continua sendo bom, queridos. O diabo, ele tá por aí, ele não vai deixar de ser diabo, de fazer as coisas, mas nós não podemos deixar que essa palavra preciosa deixe de gerar frutos no nosso coração. Porque se o diabo conseguir, queridos, minar coisas dentro de nós, roubar essa palavra, fazer com que ela não frutifique, ele vai conseguir nos paralisar. Mas nós não vamos deixar, queridos, porque o Deus que nós servimos está nos guardando e essa palavra é maior na nossa vida. Amém? E eu quero deixar uma última passagem com vocês para a gente encerrar, amém? Que fala sobre a tempestade. E no livro de Lucas também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 mesmo, no versículo 22, fala sobre Jesus, quando estava naquele barco e sobreveio aquela grande tempestade. E eu vou ler a partir aqui do versículo 23 rapidamente, diz: enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem, e eles lhe obedecem? Sabe, queridos, o que me chamou a atenção foi no versículo 25, onde diz: onde está a vossa fé? Sabe, queridos, eu sei que os tempos estão mais delicados, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. Mas, queridos, eu vou usar aqui a pergunta que Jesus fez aos discípulos: aonde está a nossa fé? Sabe, queridos, a fé é o firme fundamento. Eu sei que muitas vezes você pode estar dizendo: Milena, mas é fácil você dizer aonde está a vossa fé. Você não está na minha pele para saber o que eu passo. Queridos, eu não estou na sua pele para saber o que você passa. Vocês também não estão na minha. Mas eu vou te dizer, queridos, essa palavra funciona. O que eu posso te dizer nessa noite é que essa palavra funciona, ela não mudou, e nós temos poder na nossa boca para dizer as situações, e as circunstâncias se mudarem ao nosso favor por causa da nossa confissão de fé. Amém, queridos? Então, essa palavra que eu queria deixar com vocês, assim como essa palavra tem me impactado, eu espero que ela frutifique dentro do seu coração. Faça alguma coisa com essa palavra que você tem recebido, meu querido. Coloque em prática, fale para outras pessoas desse evangelho, encoraje a outras pessoas. Eu amo vocês e tenham uma boa noite. Fiquem na paz.